Fala, Leão, seja bem-vindo ao podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar em um eletricista classe A, desenvolvendo 4 pilares. Os pilares são... A qualificação técnica decisiva é o primeiro pilar. O segundo pilar é o orçamento incontestável. O terceiro pilar é a máquina de atração de clientes. E, por fim, o fechamento inevitável. É isso aí. Hoje a gente vai trazer um desses pilares, mas antes de mais nada, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí. Eu sou o Victor Vitoriano. É isso. Então nós vamos hoje trabalhar sobre um assunto bem interessante, que é o seguinte, ó, muitas pessoas chegam até nós falando assim, Everton, eu sou eletricista, mas eu não vejo o meu dinheiro no final do mês. Ou seja, trabalho e acabo não tendo resultado, né, Victor? Exatamente. Bom, como é que a gente vai fazer para a gente desenvolver esse conteúdo aqui, para a gente deixar bem dinâmico? A gente tem uns tópicos aqui que a gente quer abordar, mas vamos deixar isso bem dinâmico para o pessoal, né? Vamos trazer alguns cases aqui, tá? Certo. Esses dias atrás, lembra que a gente fez aquela pesquisa no Google, que se o pessoal que está ouvindo a gente agora perguntar para o Google, né? Aliás, tinha um professor meu que falava assim, ó, se você não sabe, pergunta para o Google. Se o Google não sabe, não existe, né? Então, se quer saber uma verdade absoluta, pergunta para o Google. Então, procurando lá sobre quanto ganha um eletricista autônomo, claro, o Google não chama ainda de eletricista independente, né? Quanto ganha um eletricista autônomo? A gente encontra lá um valor de R$ 1.930 reais. O que você pode falar sobre esse valor aí, Victor? Cara, é um valor bem complicado nos dias atuais, porque pensando no salário do eletricista independente, quando a gente fala em salário, é uma coisa. Quando a gente fala em faturamento da empresa, do profissional como MEI, é outra. Exato, porque ele não tem somente os custos do dia a dia dele, ele tem toda uma série de coisas que ele tem que colocar na conta, que são os custos da empresa, né? Aliás, é uma dos elementos da tríade da precificação, que é o que a gente ensina na imersão, ou mesmo nos podcasts e até nas lives que a gente faz todos os dias, de segunda a sexta, lá no Instagram do Everton Moraes, é a parte dos custos da empresa. A taxa do MEI, o financiamento de ferramentas, isso tudo, ele precisa estar atento, né? Então, imagina, R$ 1.930 não paga essas coisas. E aí a gente começa a entender algumas complicações que é vivida no dia a dia. Sim. Não contente, a gente fez uma pesquisa com os nossos alunos durante a jornada eletricista independente, não foi isso? Sim, exatamente. Fala um pouquinho dessa pesquisa que a gente teve aí, em média, assim, lembrando os números mais ou menos, como é que eram aqueles números de faixa salarial dos eletricistas autônomos, você lembra? A maior parte deles, eles ganhavam abaixo de 2.000. Mas assim, a esmagadora maioria das vezes era um salário abaixo de R$ 2.000. Eu acho que se a gente olhasse o gráfico agora, né, dava mais ou menos os 55%, não é isso? 55%. Então isso aí deixou a gente bastante preocupado. Tanto é que a gente colocou isso bastante na nossa comunicação da jornada eletricista independente, né? Aliás, se o pessoal não acompanhou aqui ou está ouvindo esse podcast no momento que não está rolando a jornada, se prepara, se inscreve nos nossos meios de comunicação para você ficar sabendo. É um evento bem interessante que a gente faz, não vou falar 2 em 2 meses, alguma coisa assim, tá? Então fica de olho na comunicação. Bom, só que teve um detalhe importante. Nós descobrimos um dos motivos pelo qual o profissional acaba tendo esse resultado. E um dos motivos é que, na maioria das vezes, eles vendem mais serviços de reparos do que serviços maiores. Exatamente. E a gente consegue ver isso, Everton, até nos nossos próprios alunos, antes da imersão. Muitos deles falavam, eu fazia pequenos reparos. Na verdade, acho que o eletricista independente, quando ele começa fazendo pequenos reparos. É normal, né? É normal. É normal, porque você... para ser sincero, né, eu acho que pelo menos aconteceu isso comigo em 2003, quando eu fui ingressar como independente. E é desafiador pegar uma obra completa, né? Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga. Então, assim, existe um medo inicial que a gente tem que vencer, obviamente, mas tem que ser vencido, ponto. Mas o fato de vender mais serviços de reparos, e aí a gente pesquisando, eu lembro que teve uma live que eu fiz essa pergunta pro pessoal, e aí eu descobri que em torno de R$ 1.300 é a média de cobrança de pequenos reparos que a gente observa dos eletricistas. Então, por exemplo, vendo esse número de R$ 1.300 e também a frequência com a qual eles vendem serviços de reparos, que eles me disseram, em torno de 15 a 20 serviços por mês. Então, fazendo uma conta simples aqui, eu vou pegar minha calculadora aqui, depois eu pego meus tópicos. Olha só,
R$130. Eu falei 1.300 não, né? Falou 1.350. Não, então foi alguma coisa errada aqui. Né? Recapitulando aqui, ó. A média de reparos é R$130 que eles cobram por reparo, em média, e eles fazem cerca de 15 a 20 serviços de reparos por mês. Tá? Então, ó, R$130 vezes 15 dá R$1.950. Ou seja, se você cobra cerca de 100 a R$150 no pequenos reparos aí, não pega tantas obras grandes, ou tem meses que você não fica com obras grandes. E está abaixo de R$2.000, então aqui está um indicador para você, tá? Um indicador importante. Mas a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto aqui, certo? Certo. Bom, vamos lá então, né? Ó, esse é um dos motivos pelo qual ele não tem dinheiro. É o que a gente traz aqui à tona para a gente entender de fato o porquê que os profissionais acabam sofrendo com esse negócio de vender serviço e ter um faturamento abaixo de R$2.000. Sim, certo? até porque é uma coisa que eles falaram, né? Não é uma coisa que nós estamos especulando. Eles falaram, ganho abaixo de R$2.000. Aliás, foi uma surpresa pra gente. Porque não é justo. Não é justo. Porque a gente começa a observar algumas coisas. Principalmente porque um dos comportamentos do eletricista independente é: vou iniciar como independente. Vou ganhar dinheiro porque eu tenho expertise como profissional, né? E aí o que acontece? Você vai achando que ser bom tecnicamente é o suficiente. Exato. E aí, desculpa o termo, mas quebra a cara, porque ser bom tecnicamente... Muitos eletricistas independentes, eles são bons tecnicamente, né? Sim, porque eu acredito que eles estão na indústria, se sentem tão bem tecnicamente que eles pensam, vou abrir minha empresa porque eu vou me dar bem. Exato. Mas aí isso não é o suficiente. Não é o suficiente e existe a necessidade de desenvolver alguns pilares a mais, que a gente falou no começo do podcast, que é a parte do orçamento incontestável, a máquina de atração de clientes, o fechamento inevitável. Mas a falta de planejamento inicial é um problema sério. Porque um dos comportamentos também do profissional que está no início da jornada é, na verdade, esperar os clientes baterem na porta. Isso é um problema. O que você acha disso? Bom, eu acho que é muito ruim você terceirizar o fato do seu cliente ter que vir atrás de você. Você depende do cliente. É terceirizar o maior ativo da sua empresa. Exato. Que é a aquisição de clientes para vender. Exato. E aí ele fica, quando no mês que não tiver indicação, o que o cliente não vier atrás, e o que faz? E isso, Everton, é um problema real. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá. Então, o eletricista que está nessa condição, ele precisa ter a noção que, se não haver clientes, ele vai ter problemas seríssimos. Sim, que não vai vender, não vai ter dinheiro, simples assim. E no mundo capitalista, você precisa ter o raio do dinheiro. Bom, isso aí é um fato, né? Mas a gente pode falar até só sobre esse tema aqui em um outro podcast até, né? Mas existem no nosso estudo e como a gente observa os profissionais, existem 3 perfis aí de eletricistas independentes. 3 perfis de leões que estão aí no dia a dia, certo? Primeiro, que é o leão que executa. Exato. Né? Segundo, é o leão que administra. E o terceiro é o leão que pensa ao longo prazo. Ou seja, a gente está falando aqui de 3 comportamentos que tem que estar dentro da visão do profissional. Então, o eletricista independente ele tem 3 personalidades. O executor, o leão que está ali executando, ali, pondo a mão na massa, fazendo a parte elétrica. O leão que está administrando o negócio. O que é administrar um negócio? Um exemplo. Bom, é você, por exemplo, elaborar um orçamento para enviar para o cliente. Exato. Aquilo ali não faz parte da execução. Exato. É a parte administrativa do processo. Exato. É o relacionamento com a loja de materiais elétricos, de repente a conversa com o arquiteto para estabelecer uma parceria, apesar que essa daí é mais estratégico, né? Bom, e o leão que pensa em longo prazo é o cara que está ouvindo o podcast agora. Não é isso? Exatamente. É quando ele está desenvolvendo novas habilidades de orçamento incontestável, máquina de atração de clientes, fechamento inevitável. É quando ele está fazendo a parceria com o arquiteto lá para pensar em estratégias de longo prazo. Sim. Certo? Inclusive, um dos nossos alunos, o Eric, né? Ele falava que antigamente, e isso é um ponto importante, tá? O profissional, muitas das vezes, ele vai comprar o material para o cliente e, às vezes, por medo ou por não saber, ele não cobra do cliente. O Eric falou isso, né? Ele simplesmente ia lá, gastava o tempo e a gasolina, deu R$130 e passa 130 para o cliente, né? Um exemplo. Sim.
E Ou aí seja, tá deixando de... tá rasgando o orçamento. exato. Depois que ele... Porque ele participou da primeira imersão, né? Uhum. E aí ele fala que depois da primeira imersão ele entendeu, depois que ele participou da imersão, ele entendeu a importância de monetizar também a parte de material. Aliás, isso aí daria um assunto para um podcast inteiro, não daria? Sim, não? daria. Daria um assunto bem interessante para um podcast inteiro. Porque quem está ouvindo a gente aqui agora, na grande maioria das vezes, tem medo. Medo. Eu falo em alto e bom som no seu ouvido aqui agora. Medo de vender o serviço mais material. Eu não consigo entender isso, cara. É para gerar resultado e o cara tem medo. Tem gente que consegue uma receita até maior com a venda do material do que com a própria execução. Exato. Ou seja, só se colocar isso... Vamos fazer um podcast sobre esse assunto? Vamos. Beleza, a gente faz só sobre esse assunto aqui. E aí, se ele coloca isso, ele já aumenta a performance e sai do padrão. Ele se transforma em um eletricista fora do padrão e aumenta os seus resultados e sai dos R$2.000. Por quê? É matemático o negócio, é matemática. Uhum. Se você faz 15 a 20 reparos por mês, 15, vamos falar que 15, e você oferecer o material para 15 pessoas que são os clientes de reparos, não são todos que vão comprar. Não vão. Tem pessoas que falam, não, eu tenho uns cabos aqui, eu mesmo pego lá na casa de material elétrico, no depósito do meu bairro, mas dos 15, uns 4 vão topar. Em um serviço de reparo de R$130, em média, a quantidade de material que você usa normalmente dá o dobro do valor da mão de obra. Então, R$130, mais ou menos R$260 de material. Se você ganha em cima desse material ali, sei lá, 20%, porque você colocou uma margem para cima, tal, mas de forma estratégica, cuidado na hora de fazer, você tem que fazer de forma estratégica. Você está ganhando ali por serviço, por entrega de material, por exemplo, 260 vezes 20%, vai dar uns R$46 aí. Então, de 4 serviços, você tem pelo menos uns R$200 aí de resultado a mais com esses 4 clientes. Exato. Ou seja, já saí do padrão, não sou mais aquele cara do número que apareceu no Google. E é uma coisa simples, né? Que você faz ali na hora e vai te trazer um resultado ao longo do mês. Exato. Traz um resultado ao longo do mês e você cria um padrão. Eu sei que a gente falou que vai falar isso no podcast específico, mas pensa comigo, Leão. Quem está ouvindo aqui a gente agora, presta muita atenção. Se você comprar um rolo de cabo de 2,5 milímetros quadrados, um rolo de cabo de 4 milímetros quadrados, um rolo de cabo de 6 milímetros e deixar no porta-mala do seu carro, deixa lá no porta-mala do seu carro. E aí quando você vai fazer um pequeno reparo, você sempre vai usar, por exemplo, 2 metros de cabo. Ao invés de falar para o seu cliente comprar o cabo, você fala assim, olha, ao invés de você comprar o cabo por R$3, R$4, R$5, depende da bitola, né? O metro, eu tenho aqui, compra de mim. Eu faço para você, ao invés de R$5, faço R$4,50 aqui, ó. O metro para você. Você compra um rolo por R$200, vende a R$4 o metro, faz R$800 e você ganha 600 aí no final do mês. Exato. E o cliente vai querer fazer isso porque é tempo para ele, o tempo que ele vai ter que ir no depósito para comprar o material. Talvez ele compre o material errado. Sim. Já tá ali, você já tem o cabo. Não tem por que o cliente não comprar de você. Exato. Aí você ainda gera valor percebido ao cabo, dependendo do nível de expertise do cliente. O cabo que eu uso é de qualidade, ele é da marca X, Y, Z. Não vou falar de marca aqui, se as marcas quiserem, estamos dispostos a ouvir vocês e colocar vocês aqui no podcast Eletricista Classe A. Tem que ganhar dinheiro em tudo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ganhar dinheiro no podcast também, né? Bom, vamos lá. Então eu consigo gerar resultado na venda de material. E olha só que interessante, Everton. Você está juntando aí o administrador com o executor, né? Exato. O Leão que administra, que ele tá ali pensando na venda do material, pensando também não só na execução, que é a passagem do cabo, a troca da tomada, mas sim a venda do material para depois a posterior execução, né? Então, mas eu também acho que o Leão que pensa a longo prazo entra nesse jogo também, porque o cara tá ouvindo agora e falou assim, eu quero isso aí para mim, vou fazer isso, ver se dá certo. Aliás, eu desafio você a fazer isso, testar amanhã, já dá para testar amanhã, e voltar no Instagram nosso e falar assim, Everton, fiz a técnica do podcast e ganhei R$20 hoje a mais no meu serviço.
eu te desafio. Se não der certo em nenhum dos seus clientes do mês, cara, eu tiro esse podcast do ar. Né? Vamos fazer isso? Beleza, então. Bom, legal. Então, olha só, isso aí é uma coisa importante. E é um dos fatores pelo qual você acaba estando no padrão e você precisa sair do padrão. Você precisa se transformar em um leão aí, de fato, em um eletricista independente, de fato, que é diferente, eletricista independente de autônomo. O autônomo é o que a sociedade fala que é o cara que faz bico. E eu e você não fazemos bico. A gente faz para ter resultado, a gente faz para ficar certo, para que a gente se transforme em eletricista classe A, certo? Pegando esse exemplo que você disse, Everton, os R$ 20 que ele conseguiu no reparo. Vamos supor que ele pega esses R$ 20 e à noite ele usa para fazer uma compra na casa dele. Porque eu acho que muitos deles têm essa dificuldade de administrar o que ganha na empresa e o que vai gastar em casa, não é? Então, mas tem. Por que ele tem essa dificuldade? Provavelmente porque não separa as contas. Não separa as contas, né? Então, olha só, ele não separa as contas. E aí, o que acontece? Na conta da pessoa física, tá todos os ganhos da empresa e também na conta física que aparece toda a parte de custos do dia a dia dele e os custos da empresa. Vai na casa de material elétrico para comprar, por exemplo, um alicate universal, paga com cartão X. Esse mesmo cartão paga as compras no final do mês. E aí começa a ter um problema sério. Né? Aí ele fala assim no final do mês, mas cadê o dinheiro? Mas você nem sabe qual é o dinheiro. Muitas pessoas, você mesmo que está ouvindo, a gente pergunta assim, tá, quanto é que você teve de resultado no mês que passou? A pessoa vira e fala assim, mais ou menos, uns R$2.000. Não. Você tem que saber esse valor. E aí entra algumas coisas importantes que tem que ser observado, que tem a clareza a respeito de quanto eu quero ganhar como salário de fato, quanto que minha empresa tem que gerar de resultados, isso é importante. Por isso tem que separar inevitavelmente as contas do pessoa física e jurídica. E hoje está muito fácil, né? Muito simples. Por que está fácil? Vamos lá. Porque você pode abrir uma conta digital sem qualquer tipo de custo, sem taxa, não tem por que não fazer. Exatamente. Não precisa ir lá no Bradesco, no Itaú, não precisa. Não. Lá vai ter, você vai brigar para tirar a taxa, tá? Não, abre no Nubank, no C6 Bank, no PagBank, esses monte de como é que fala mesmo? Esses bancos de tecnologia? Bancos digitais. Bancos digitais. Mas tem o fintechs, essas fintechs. Abre esses negócios aí, e tem a conta separada. Tem uma conta exclusiva para a sua operação da prestação de serviço, tá bom? Isso é muito, muito, muito problemático. E o legal é que várias pessoas que separaram depois que a gente falou, já conseguiu ver o resultado logo na sequência. De falar assim, cara, eu separei as contas e comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. Talvez isso aconteça com você. É um outro desafio aqui do nosso podcast de hoje aqui. E, é claro, quando a gente fala, poxa, o meu salário, o meu custo da empresa, tem que ficar atento, porque a gente tem uma forma de instruir as pessoas no que se respeita à parte de precificação. Uhum. E a precificação, ela tem que vir através de clarezas que eu tenho no meu processo. Uma das coisas que é importante entender é quanto que eu quero ganhar de salário por mês? Quais são os custos da minha empresa? Quais são os objetivos que eu tenho de ganho da minha empresa? Esses 3 pilares que a gente chama de tríade da precificação é extremamente importante para o processo de precificação, né? Aliás, a gente tem vários casos de alunos nossos que, quando fizeram esses cálculos de precificação, acabou aumentando o preço, porque eles se baseavam muito provavelmente em tabelas que aí a tabela de preço ela simplesmente cara, é difícil funcionar, entendeu? Porque o que funciona para você não funciona para mim, né? O outro eletricista depende da região, depende de onde ele vai fazer. O nosso próprio aluno ele falava o seguinte, vou cobrar por ponto. Mas aí se a casa é gigantesca e você coloca 3 tomadas, você se ferrou. Ou então, o cômodo pequeno e o cliente pede uma dezena de tomadas num cômodo pequeno. Normalmente acontece isso na cozinha, né? Cozinha de, sei lá, 10 metros quadrados, 25 tomadas. Aí o cara pega um salão lá, uma garagem. Uhum. Né? A garagem tem que passar toda a fiação da garagem e tem 4 pontos de tomadas. Então não faz sentido a cobrança por ponto. Aí você fala assim, não, Everton, mas sabe o que acontece? Eu cobro por ponto, mas quando eu cobro por ponto, eu olho, analiso, e tem ponto que eu cobro 25 e tem ponto que eu cobro 55. Aí sabe o que acontece?
Uma das formas de captação de cliente que você tem, qual que é? Indicação, não é? Legal. Aí você cobra por ponto, não é? Beleza. Eu vou lá e indico você para o Victor. Só que para mim você fez o ponto a R$25. Aí o Victor te contrata, você cobra dele 60 pau o ponto. Aí o Victor vai falar assim, aí, como é que ficou tal? Pô, ficou meio caro lá para mim. Quanto que ele cobrou de você? Ah, cobrou R$25 o ponto. Pô, meu Deus, ele cobrou R$60. Vai ter que fazer um pi aqui, porque eu falei um palavrão aqui, viu, Ian? Cobrou R$60 o ponto de mim, não tá brincando comigo e tal. Ou seja, se corre um risco desse tipo de comunicação. E aí até explicar que focinho de porco não é tomada. E são amigos, né? Provavelmente por causa de indicação, eles vão trocar essas figurinhas. Amigo, vizinho, parente. Cara, é um problemão danado. Então como é que a gente tem que fazer então? Né? Como é que a gente faz para que você entenda a precificação? Você entendeu que tem 3 tipos de leões dentro de você, não entendeu? Que é o executor, o administrador e o cara que pensa a longo prazo. Né? Exato. Só que o cliente ele paga por um apenas. O cliente paga pelo administrador que está elaborando o orçamento? O cliente paga, por exemplo, pelo que pensa a longo prazo, que está querendo fazer relacionamento com arquitetos, pelo que está fazendo, está indo na imersão, ficando 3 dias sem prestar serviço. Sem chance. Não, o cliente paga pelo executor, ele paga pela tomada instalada, pelo interruptor acendendo ali, ó, pelo fio que está passando pelo eletroduto, ele paga pela execução. Só que, se a gente for analisar o tempo que cada um desses leões aí, né, das suas personalidades passam, na verdade, executando atividades durante o mês, a gente percebe que por mais que digam que o mês tem 220 horas, execução de fato, você fica, sei lá, eu costumo dizer que é no máximo 120 horas no mês. Esse é um número que faz sentido para mim e que vem fazendo sentido para todos os nossos alunos da imersão. Então tem que precificar em função desse tempo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente deu um spoiler agora, né? Vamos consolidar. Você tem que saber quanto você quer ganhar. Vamos supor que você queira ganhar, tipo, R$2.000 por mês. De salário. Salário. Quero ganhar de salário. Porque você é o seu próprio funcionário, então você tem que ter um salário. Só que a sua empresa precisa pagar as contas. Né? Ela precisa pagar as contas. Então... Gasolina, material para fazer esse esquema que nós comentamos no início, né? Gasolina ainda eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar a gasolina como despesa. Daí a gente coloca isso no orçamento depois. Mas o custo que eu tenho que ter clareza é, por exemplo, a conta de telefonia celular, porque eu tenho que atender meus clientes. Eu tenho a taxa do MEI, se eu for MEI. Da contabilidade, se eu for uma ME, que eu tenho um contador que eu pago. Um financiamento de ferramentas que eu fiz em 24 meses, por exemplo. Fui lá na loja lá, XYZ. Lojas, se quiserem, só fala com a gente também. Vou lá e faço, por exemplo, um financiamento. Então, esses custos que são fixos. Eu sei que de custos, somando tudo isso que eu falei, vamos supor que eu tenha, sei lá, R$1.000. Eu vou chutar alto aqui, vai, R$1.000, porque eu estou considerando que o cara tem uma oficina e pagar até aluguel do espaço dele. R$1.000 de custo por mês. Só que além dos R$1.000, mais os 2.000 de salário que eu quero, já deu 3.000 aí, né? Sim. Então, para ficar no 0 a 0 minha empresa, eu preciso no mês vender R$3.000 de serviço. Olha só por que 2.000 tá ficando baixo lá, né? E olha como dista, né? R$1.930, que é o que o Google fala, que é o que a maioria dos nossos seguidores falaram que ganha, não fecha a conta. Exato. Você, mas eu não tenho ferramenta financiada. Tá vendo que problemão? Você não tá nem conseguindo investir na sua própria empresa. Não tá ganhando o suficiente para isso? Bom, beleza. Aí, mas eu tenho que ficar no 0 a 0? Eu ganho salário, pago minhas contas e tá tudo bem? Não. A empresa precisa ganhar dinheiro também. Você tem uma eu-presa. Você é um leão, mas você é um leão que é dono de um leão aí, que é a sua eu-presa. Então, você precisa fazer com que sobre dinheiro no caixa da empresa. Sabe a conta que a gente pediu para você separar? Na sua conta vai o salário todo mês, na conta da empresa sobra um dinheiro todo mês, que é o salário da sua empresa. Exato. É igual, fazendo um paralelo aqui com o que acontece com as nossas contas pessoais, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu começo a dever, né? E é difícil ficar no 0 a 0, né? Difícil. Porque ou vai sobrar muito pouco ou vai faltar. Exato. Bom, levando isso em consideração, vamos supor que ele queira ganhar mais R$1.000 para a empresa. Vai, R$2.000 na empresa. Tem que sobrar R$2.000 no caixa da empresa. E não é ousado demais pensar nesses valores aqui não, viu? R$1.000 de custo não é ousado. Se você está escalando, se você está crescendo como líder independente, não é ousado. R$2.000 de salário, R$1.000 de custos, mais R$2.000 dentro do caixa da empresa, dentro do cartão lá, do Nubank da empresa,
Já deu 5 mil reais. Então você tem que gerar 5 mil reais por mês. Bom, vamos retomar aqui um negócio. Lembra que eu falei que o cliente paga pela hora do operador, de quem está executando. Do leão que está executando. Ou seja, do tempo que você passa executando, que eu falei que é cerca de 120 horas, não é isso? Se a gente pegar aqui, ó, fazer um cálculo aqui, ó. Os 5 mil reais. 5 mil reais dividido por 120 horas no mês. Então, na sua conta interna, dentro da empresa ali, ó, né, na sua conta, eu não estou falando que você vai falar isso para o seu cliente, tá? Não vai cobrar do seu cliente do jeito que eu vou falar agora. Você sabe que você tem que monetizar a sua mão de obra em R$ 41,67 por hora. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Porque se você conseguir vender os 120 horas de mão de obra sua, e eu falei se você conseguir vender, porque tem que criar uma máquina de atração de clientes para isso. Se você conseguir vender 120 horas da sua mão de obra no mês, você vai fazer os 5 mil reais se você cobrar R$ 41,67 por hora. Qual que é o problema? O problema é que, retomando o que a gente falou no começo, ele passa 15 a 20 eventos no mês fazendo pequenos reparos. Ele investe, nas nossas contas também, cerca de 4 horas para fazer isso ao longo do tempo. Para 15 eventos. Aí, ele não cobra o preço por hora. Porque se fosse, por exemplo, vamos falar, eu falei R$42? 41. 41,67, né? R$41,67 vezes 4 daria R$166. Dá quase o que eles estão tentando fazer aí. 130, que é o que a gente viu, né? Só que você não consegue medir a quantidade de serviço que você pega, nem atrair cliente suficiente para ter essas 120 horas dedicadas. Aí você não alcança. Aí você fica parado. Fica parado. Isso aí é doído, hein? Sentado no sofá, vendo o Jornal da Tarde. Repensando, e olha só que coisa, Everton, a gente não citou em nenhum momento aqui que ele é bom tecnicamente, e ele é bom, né? Sim. Eu acho que isso... Ele tá ouvindo aqui o podcast, esse cara tem que ser bom, ele é um leão mesmo, ele acompanha nosso trabalho. Sim. Ele é bom tecnicamente. E aí isso começa a vir à tona. Poxa, eu não tenho clientes, mas eu fiz tanto curso, eu sou tão bom. E aí começa a pensar o quê? Aí começa a pensar em voltar a entregar currículos. É isso aí. E assim, é como a gente fala em várias comunicações nossas, não tem problema pensar em voltar a entregar currículos. O problema é fazer isso por obrigação. Quando você faz isso opcionalmente, ou seja, eu opto por entregar currículo novamente, não gostei de ser independente, tá tudo bem, faz parte do jogo. Agora, fazer por obrigação, porque a esposa tá falando, e aí? Porque o marido tá falando, que tem umas leoas que acompanham a gente também aqui, né? E aí, não é melhor entregar currículo, não? O parente, o vizinho, o amigo fala, porque tá vendo você sentado no sofá lá e não tem cliente? Aí é doído. Aí é um problema complicado que a gente tem que tratar. Ouça mais podcasts aqui, mas mais do que ouvir, aplica. Só que a gente já fez alguns insights de geração de ganhos para eles. Sim, exatamente. E se ele tá incomodado com esse salário, ele vai fazer. Agora, vamos continuar aqui com os tópicos, né? Olha só. Eu só quero deixar, pra gente finalizar esse tópico aqui, deixar bem claro que você não vai cobrar por hora do seu cliente. Não vai cobrar por hora do cliente. O que eu tô falando aqui é que você vai compor a sua hora, o seu preço por hora. Na hora de passar pro cliente lá, por exemplo, a instalação do sobrado inteiro, eu vejo que em média eu vou demorar 100 horas para fazer. E o meu preço é R$40, eu vou multiplicar 100 horas por R$40 e vai dar meus R$4.000. Fiz 4 mil, é isso aí. 4 mil, quase que não sai a conta de vezes aqui, ó, mas tudo bem. R$4.000 para fazer aquele serviço. Então, você não vai cobrar por hora. Você vai calcular como um verdadeiro eletricista independente faz, sentado a bunda na cadeira, calcular por hora, mas na hora de mostrar para o cliente, você vai mostrar em um orçamento incontestável, da forma correta, mas você vai mostrar para ele o preço por execução. Por empreitada, que a pessoa gosta de falar. Exato. Jamais, talvez, passar o orçamento pelo WhatsApp. Não, isso aí que você nem conhece que vai fazer. A gente pode fazer um podcast só sobre orçamento pra gente trabalhar isso bem trabalhado, mas jamais. É apresentar no tete-a-tete e ter os 7 elementos ali do orçamento incontestável bem descrito. Então tem que ter, não adianta, tem que ter sem sombra de dúvidas, tá? Esse assunto aqui que você colocou aqui é bem contraditório, hein? Cobrar ou não cobrar a visita técnica? Né? Porque o que a gente está falando?
Por que você acha que eles cobram a visita técnica? A gente já discutiu sobre isso, né? Ah, sim, com certeza, porque eu imagino a seguinte situação, né, que eu já inclusive passei. O cliente liga, oh, dá para você trocar uma tomada aqui para mim? Pegou fogo, meu disjuntor tá desarmando. E aí você não tem certeza se o cliente vai querer fazer o serviço. Sim. E aí você vai se deslocar até o local que você vai realizar o serviço, mas existe a possibilidade do cliente não fechar com você. Porque ele tá te mandando fazer um orçamento. Exatamente. É. E aí você vai perder? Não. Você vai cobrar. É isso que tá, acredito eu, que esteja na cabeça deles, né? Empiricamente, é isso aí que passa, né? Ah, eu vou cobrar É assim, ó. Eu não sou contra a cobrança da visita técnica. Jamais fale para o cliente, vou cobrar o orçamento. Cobrar o orçamento é contra a lei, tá? No Código de Defesa do Consumidor fala que um orçamento não pode ser cobrado. Então, esquece esse negócio. Não pode cobrar o orçamento. Você pode cobrar a visita técnica, que é o deslocamento, a sua expertise e assim por diante. Só que, se você cobra com o pensamento de, vou cobrar a visita técnica, porque pelo menos eu não perco aí, ganho um trocadinho, R$50 aí da visita técnica, né, do orçamento. Para de cobrar então. Porque isso aí é um medo que você está vivendo. E esse medo é o que está gerando uma escassez na sua forma de pensar, porque você já entra numa negociação, daí a gente vai entrar um pouco no pilar de fechamento inevitável agora. Uhum. Você entra numa negociação, numa venda, entendendo a probabilidade do seu cliente não comprar de você. Você vai para algo que você não acredita que vai dar certo. Exato. E como é que vai dar certo alguma coisa que você não acredita? Não dá certo. Uhum. Não dá certo. Eu costumo dizer aqui para o nosso time de vendas aqui da Sala da Elétrica, e se prepare, o dia que você cair numa videoconferência ou numa ligação com o nosso time, você vai entender o porquê que elas são boas. E aí o que acontece? Tem 3 coisas que a gente precisa acreditar e ter certeza absoluta quando a gente faz uma venda. Primeiro, que é acreditar no produto que eu estou vendendo. Segundo, acreditar que eu consigo vender. E acreditar que o cliente vai comprar. Então eu tenho que ter essas 3 certezas. Uhum. Se eu tenho essas 3 certezas, fica muito mais fácil de conduzir a venda. Qualquer uma dessas aqui que for dúvida para você, você vai pecar na negociação, vai ceder desconto na hora que não precisa ceder desconto, vai desconfiar do cliente e aí você transparece isso na comunicação e você não fecha. E o eletricista, ele pode ser um vendedor também? Ele tem que ser um vendedor. O eletricista independente, ele é um verdadeiro vendedor quando ele descobre e desenvolve esses 3 pilares. É assim, quando a gente fala de fechamento inevitável, a gente até usou esse termo fechamento inevitável porque esses caras que estão vendo a gente agora ficam com medo de falar, vendas, vendedor, não, tal, né? Mas, cara, tudo é venda na nossa vida. Tudo. Tudo gira em torno da venda de alguma coisa, serviço, produto. Exato. A maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora, que é elite independente, já passou por uma empresa já. E nenhuma entrevista de emprego, o que é uma entrevista de emprego? É uma venda de si mesmo, né? Exatamente. A maioria deles são casados e têm filhos. Uhum. Aí, quando ele encontrou a namorada que hoje é a esposa dele, o que ele fez? Ele se vendeu para ela, não foi? Uhum. Quando o filho chega, fazendo um carinho na cabeça, assim, fazendo um carinho, pai, te amo tanto, pai, e não sei o quê, dá um beijinho no rosto, tudo mais. Ele tá se vendendo ali para você, no bom sentido da palavra, tá? E aí no final ele fala assim, pai, compra um brinquedo para mim, né? Ou seja, é uma venda, né? Persuasão. E a gente tem isso naturalmente. E você precisa entender que mais do que ter isso naturalmente, quando você decide ter um negócio igual ao que você tem que fazer isso intencionalmente. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, como a maioria dos eletricistas foram CLT e eles trabalhavam ali, né, na área da manutenção e agora está como eletricista independente, a venda ela estava muito distante dele. Mas também estava acontecendo porque a empresa que ele trabalhava, que fazia a manutenção na máquina, estava produzindo algo para ser vendido. Exato. Não estava diretamente na mão dele, mas o que ele fazia ali, ou seja, a parte de instalação e qualidade técnica da execução dele, ou mesmo de consertar a máquina que poderia produzir no tempo hábil, fazia com que a empresa conseguisse ter elementos até mesmo de persuasão ou de geração de valor percebido para conseguir fazer a venda, de fato. Exato, bem observado. É aquilo que você fala, né? Quando você está como CLT, você está em volta do muro, né? Exato. A partir do momento que você se torna independente, você
abre o horizonte para outras coisas que não só a parte técnica, a qualificação técnica. Exato. Aliás, isso aí... Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma reflexão aqui. Quem está ouvindo a gente no podcast, se você puder parar agora, para ouvir isso que eu vou falar agora. Se você está assistindo no YouTube, fecha o olho e pensa no que eu vou falar agora aqui. Que é o seguinte, ó, se você pegar e imaginar que você está numa cidade ou um espaço onde você está cercado por um muro de fora a fora, cercado por um muro de fora a fora. E aí você olha para o muro e fala assim, poxa, beleza, o que eu vivo aqui dentro é o normal. É tudo que existe. Só que aí se você pega e começa a construir uma espécie de escada ali, mas não é uma escada bem rígida mesmo, é uma escada, aí você vai e sobe ali tenta subir naquela escada meia boca que você fez, e aí você põe a mão ali na beirada daquele muro assim, para olhar o que está do outro lado, aí você vem aqui assim, puxa em cima do muro, passou ali a testa, o olho, o queixo, aí você consegue enxergar o que está do outro lado. Só que essa escada que você construiu não está sólida. Aí você cai. Tum! Aí aconteceu um negócio. Que é o quê? Você viu o que tem do outro lado do muro. O que é ver o que tem do outro lado do muro? Quando o cara põe os 3 rolos de cabo de 2,5, 3,5, 1,5, 4 milímetros dentro do porta-mala e oferece para o próximo cliente, o cliente compra por metro, ele já olhou um pouquinho do outro lado do muro. Falou, caramba, dá para gerar resultado com esse negócio aqui, velho. Olhar para o outro lado do muro é separar as contas bancárias nos 2 cartões ali, um pessoa física e o jurídica. Ele já está olhando para o outro lado do muro. Então, assim, ó, os nossos podcasts aqui sempre vai ser um pouquinho dessa olhada do muro do outro lado. Só que aí vai ficar à mercê de você executar isso. Você que está ouvindo a gente aqui agora precisa olhar do outro lado do muro, mas mais do que olhar é entender que você tem resultados fazendo coisas novas. Novas habilidades para ter novos resultados. E é difícil fazer coisas novas. Não é fácil. Então, sair da zona de conforto, né? É sair da zona de conforto e estar incomodado. A pessoa sai da zona de conforto quando está incomodado, né? Se R$1.930 não incomoda ele, provavelmente... Não adianta. Esse podcast aqui não é para quem não está incomodado. Esse podcast aqui é para fomentar coisas novas que têm que ser executadas e que vai, sem sombra de dúvidas, te deixar incomodado. Porque se você vier no próximo episódio, você vai descobrir coisas que nem passava pela sua mente. Porque até agora você talvez achava que R$1.930 era normal, que é assim mesmo o mundo, mas aí você viu do outro lado do muro agora e identificou que, poxa, será que se eu vender esse cabo aí vai dar resultado mesmo? Porque eu sei que na sua cabeça é incontestável que isso funciona. Só que agora você tem que provar para você que você é capaz de fazer. E para você provar que é capaz de fazer, é só você colocar meia dúzia de cabos. Ah, Everton, mas eu não tenho dinheiro para comprar o rolo completo do cabo. Mas você tem uns retalhos de cabo lá no seu porta-mala. Ou na sua garagem, na sua oficina. Cara, começa com um retalho. E não dá de graça pro cliente, né? Porque ele tem que cobrar, tudo tem que ser intencional, né? Exato. Agora, eu posso dar de graça? Posso, desde que eu esteja fazendo intencionalmente. Por exemplo, com uma das técnicas que a gente vai falar num podcast futuro aí, que é de orçamento, que é usar isso como bônus, por exemplo. Se fizer sentido pro cliente. Então, assim, tem que ser intencional em tudo. Sim. Certo? É isso aí. Muito bom. É isso. Acho que um podcast para reestrear os podcasts aqui foi bem legal. E para não ficar tão extenso também, a gente vai agora encerrar o nosso podcast. Mas antes de encerrar, eu vou te convidar para, primeiro, siga o nosso podcast aqui na mídia que você está ouvindo. Se tiver no Instagram, no YouTube, onde for, siga a gente para você ter acesso a esses conteúdos e mais, e mais, e mais, todas as semanas, todos os dias, dependendo do canal que você estiver ouvindo a gente aqui agora. E desperta, Leão, faz acontecer, olha do outro lado do muro, acompanha aqui e põe a mão na massa. Vem seguir a gente também nas mídias sociais, no Instagram principalmente, que a gente tem live todos os dias. Eu vou fazer você transformar a sua vida. Nós vamos fazer. É isso aí. Esses podcasts aqui vai fazer você fechar mais orçamentos. Bora fechar mais orçamento.